Fala, meus amigos, tudo bem? Bom, vamos lá na nossa segunda parte agora, tratarmos do caso do artigo 11, do artigo que vai tratar da violação a princípios. E aí, pessoal, eu trago para você os casos em que nós tivemos revogação de tipo de improbidade administrativa. Todos esses casos eram situações previstas na lei como de improbidade administrativa e que agora não são mais casos. Lembrando para você que o rol do artigo 11 é um rol taxativo e não mais um rol exemplificativo. Aí, pessoal, olha, honestamente, me surge a dúvida, eu não sei responder isso, e acredito que qualquer outro que disser vai estar dando uma opinião, então eu posso dar também a minha opinião, né? Mas eu quero ver o que o STJ vai dizer, porque como o rol do artigo 11 agora é taxativo, poderia a jurisprudência ampliar os casos? Porque nesse sentido, olha, o STJ tem que tortura de preso, como a gente viu no começo, é ato de improbidade que viola princípio, dignidade da pessoa humana. Que assédio sexual de professor contra aluno é violação a princípios. Mas nada disso está descrito na lei. Seria aqui uma interpretação ampliativa ou seria novos casos? A ver o que o STJ vai decidir. Eu entendo que poderia configurar improbidade. Mesmo esse rol sendo taxativo, eu poderia pegar por meio dos princípios e trazer uma interpretação maior. Mas esse não é o fim da lei. A lei teve objetivamente de limitar a violação a princípios, exatamente porque a jurisprudência do STJ joga tudo na violação a princípios. Tudo que não está expresso na lei é violação a princípio. A ver como o STJ vai jogar. O espírito da lei é restringir o máximo possível. Essa é a ideia. Mas vamos ver como isso vai ser aplicado na jurisprudência. Agora, veja que esses casos aqui, olha, foram revogados. Praticar ato visando o fim proibido em lei ou regulamento, ou diverso daquele previsto na regra de competência, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício, deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade e transferência de recursos à entidade privada, em razão de serviços na área da saúde, sem prévia celebração de contrato, convênio ou outro instrumento. Bruno, está revogado. Eu preciso saber se está revogado? Olha, pessoal, eu saberia que está revogado. Porque como o nosso cérebro se condicionou a saber que esse, por exemplo, os três primeiros casos que eu coloco aqui, ó, esses três, eu sempre citava em sala como exemplo de violação a princípios. Porque sempre aparecia em prova. Eu entenderia, eu acho que é legal, que você saiba que essas hipóteses foram revogadas. Porque é muito possível que na questão coloque falando que isso é caso de improbidade, mas não é. E como você está com o cérebro condicionado a saber que esses casos eram até a 14.230, você às vezes pode marcar que é ato de improbidade, mas não é mais, porque foi revogado. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu trago para você são outros casos de improbidade da violação a princípios. Veja, revelar fato ou circunstância que tenha ciência em razão das atribuições e deva permanecer em segredo. Mas aí, pessoal, agora a nova lei fala o seguinte: olha, não basta revelar fato ou circunstância que tenha ciência. Tem que propiciar benefício por informação privilegiada ou colocar em risco a segurança da sociedade, do Estado. Putz, tem que ser uma informação muito boa para colocar em risco a segurança do Estado, da sociedade. Né? E gerar beneficiamento por informação privilegiada, eu posso até imaginar casos concretos. Agora, gerar risco à segurança do Estado, da sociedade, eu já vejo algo bem mais complexo, bem mais difícil de ser demonstrado. Mas, de toda forma, é o que está na lei. Ainda também veja que a lei fala de negar publicidade a atos oficiais, mas excetua, né?
exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado de outras hipóteses instituídas em lei. Aí, pessoal, é o terror, né? São esses termos abertos, vagos, imprecisos, que geram a má interpretação. Se nós tínhamos uma lei que muitas das vezes era mal aplicada para punir demais, agora nós poderemos ter uma lei que vai ser interpretada para não punir. Porque a lei está dizendo, olha, é ato de improbidade negar a publicidade, mas ela traz o exceto. Exceto em razão da imprescindibilidade da segurança da sociedade e do Estado. Tudo que o agente público não quiser, ele vai julgar aqui. Ele vai jogar aqui, que é a imprescindibilidade da segurança da sociedade e do Estado. Tudo que ele não quiser dar publicidade, que possa gerar aí um desconforto na sociedade, que o ato seja público, ele vai julgar, não, isso aqui é imprescindível à segurança do Estado, da sociedade. Muito complicado. Agora a gente pode ter interpretações extensivas ao contrário, né? Olha, não, isso aqui é segurança do Estado e da sociedade. Porque a gente sabe que muitas das vezes não é. A informação, para ser relevante para a segurança do Estado e da sociedade, isso é uma informação muito relevante. Muito relevante. Não é qualquer informação. O que muitas das vezes acaba sendo para evitar questões políticas, questões de mídia. Então, muito cuidado. Aqui o inciso 4 trouxe esse exceto. O inciso 6 ainda vem e fala: também é ato de improbidade deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades. Então, agora, não basta deixar de prestar contas. Veja, tem que deixar de prestar contas, o sujeito disponha das condições para que isso aconteça e o objetivo de ocultar irregularidades. Deixar de prestar contas com o objetivo de ocultar irregularidades. Mais uma vez, é um dolo específico aqui agora. Perfeito? Outros casos, o inciso 11, que foi muito pontuado, muito debatido dentro do Senado, dentro da Câmara, na CCJ, foi muito debatido, que é a questão agora do conceito de nepotismo. Nós não tínhamos um conceito de nepotismo, isso estava em âmbito de súmula vinculante do Supremo, mas que agora nós temos um conceito legal de nepotismo. É o artigo 11, inciso 11, que vai dizer, olha, é ato de improbidade nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, manteve, né, até o 3º grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou a função gratificada, na administração direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do DF e dos municípios, compreendido o ajuste de designações recíprocas. Ou seja, pessoal, o artigo 11, inciso 11, traz tanto o nepotismo direto quanto o nepotismo cruzado, perfeito? Tanto o nepotismo direto, eu nomeando os meus parentes, quanto o nepotismo cruzado, você nomeia o meu, eu nomeio o seu, faço o cruzamento. A lei deixa muito clara que o nepotismo vai acontecer no âmbito de cargos em comissão, função de confiança, e essa chamada função gratificada, que realmente eu não sei onde ela se encontra na administração se ela não for função de confiança. Mas enfim, está aí. Lembre, pessoal, que não haverá improbidade a nomeação de um agente público que tenha sido aprovado em concurso público. Bom, estou falando na regra, né? Mas nomeou para chegar até o... É outra história, tem que aprovar o dolo também agora. O que eu estou dizendo é, se o sujeito passou regularmente em concurso público, é filho do prefeito, é filho do governador, é filho do presidente, foi aprovado em concurso, é concurso. Passou pelo processo que todo mundo pode passar.
é lícito, é constitucional, não é ato de improbidade. Por isso que a lei fala em cargo, em comissão ou função de confiança. E manteve, né, o terceiro grau. Pessoal, este é um ponto relevante que está agora conceituado em lei. Tá? Então, muito cuidado com esse dispositivo. Trago ainda também o inciso 12, que é praticar no âmbito da administração e com recursos ao erário atos de publicidade que contrariam o artigo 37, parágrafo 1º, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente e personalização de atos, de programas, obras, serviços ou campanhas de órgãos públicos. Pessoal, isso aqui também é o artigo 37, parágrafo 1º da Constituição, que diz que a publicidade da administração deverá ter caráter informativo, educativo, de orientação social. Não é verdade? A publicidade da administração, de atos, programas, obras, serviços, deverá ter caráter educativo, informativo, de orientação social. Dela não podendo constar símbolos, nomes ou imagens que caracterizem a promoção pessoal de agente ou de autoridade. Está lá no 37, parágrafo 1º. É a consagração do princípio da impessoalidade. Porque os atos praticados pelos agentes públicos são imputados ao órgão, à entidade. É o princípio da imputação volitiva do direito administrativo. Quando o agente, numa publicidade da administração, vincula a ele, agente, aquela situação, aquela obra, aquele serviço, ele está fazendo uma promoção pessoal, ele está violando o princípio da impessoalidade. Isso agora é ato de improbidade, mas a lei ainda diz que tem que haver de maneira inequívoca o enaltecimento do agente público e personalização dos atos. Que, honestamente, isso não é difícil de provar. Se colocar lá, né? Fulano de tal, prefeito que fez, já está aí enaltecendo, personalizando o ato. Sendo que quem faz não é o prefeito, quem faz é o município. Outros pontos relevantíssimos. Artigo 11, parágrafo 1º, que traz para nós o seguinte, olha, somente haverá improbidade no caso de violação a princípios quando, quando na conduta funcional do agente público for comprovado o fim de obter um proveito ou benefício indevido para si mesmo ou para outra pessoa ou entidade. Pessoal, novamente é a ideia do dolo específico. Está superando aqui também o entendimento do STJ, que falava de um dolo genérico. Agora é o dolo específico, porque o artigo 1º fala que mesmo nos casos de violação a princípios, somente haverá improbidade quando for comprovado o fim de obter um proveito ou benefício indevido para si mesmo ou para outra pessoa ou entidade. Então a lei deixa claro que todos os casos de improbidade, inclusive de violação a princípios, eu preciso ter o dolo específico. Veja que o parágrafo 2º, veja, pessoal, olha só, vou chamar atenção para você antes de nós lermos ali. Veja a preocupação do legislador em deixar claro isso, hein? Não obstante tudo o que a gente já viu, sempre falando com o fim, falando, olha, tem que ter esse fim, tem que ter essa finalidade, com o objetivo pretendido. Não obstante já estar claro, ele criou o parágrafo 1º falando também que para violação a princípio tem que ter o fim específico. E aí ele trouxe ainda o parágrafo 2º, que ainda diz, olha, essa disposição do parágrafo 1º se aplica a todo e qualquer ato de improbidade previsto na Lei 8.429, bem como em qualquer outra que institua ato de improbidade. Então, mesmo que surja um ato de improbidade específico em outra legislação, eu preciso ter o dolo específico. Então, quando eu disse para você que lá no Estatuto da Cidade tem ato de improbidade, agora eu preciso ler aqueles casos com o dolo específico. Eu preciso ler aqueles casos de improbidade com o dolo específico. E assim com
todas as legislações que tragam as questões de improbidade administrativa. Eu preciso ler aquela situação com o dolo específico, com o fim específico de alcançar o resultado ilícito. Pois muito bem. Trago ainda o artigo 11, parágrafo 3º, que vai dizer que para o enquadramento da conduta funcional, pressupõe a demonstração objetiva da prática de ilegalidade no exercício da função, indicando-se as normas constitucionais, legais ou infralegais violadas. Então eu preciso demonstrar agora de maneira objetiva da prática de ilegalidade as normas que foram violadas, sejam elas constitucionais, sejam elas legais, sejam elas infralegais. Ainda trago para você, no que tange ao artigo 11, veja a preocupação do legislador no artigo 11, ele detalhou muito os casos do artigo 11. Veja ainda o artigo 11, parágrafo 4º, que vai dizer que os atos de improbidade exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para serem passíveis de sancionamento. E aí, aquilo que a gente já tinha dito, independem de reconhecimento da produção de dano ao erário e de enriquecimento ilícito, porque o pressuposto para que haja violação a princípios é a violação a princípios. Não precisa de dano, não precisa de lesão. Ainda que não aconteça enriquecimento, ainda que não aconteça lesão, prejuízo ao erário, haverá o tipo. Só que eu preciso ter uma lesividade relevante ao bem jurídico tutelado, a questão da probidade administrativa, a questão do patrimônio social, do patrimônio patrimônio público, eu preciso ter uma efetiva lesividade. Eu não estou falando de lesividade patrimonial financeira, que exige no dano ao erário. O que eu estou falando é a lesividade ao bem tutelado, que são os princípios da administração. Lesividade ao objeto, ao bem juridicamente tutelado. Esse é um ponto que você precisa entender. A lesividade que está se exigindo é ao bem jurídico, que é a probidade administrativa, que são os princípios da administração, e não efetivamente ao patrimônio da administração. Perfeito? E ainda vem aqui o inciso 11 do artigo 11, que trata do nepotismo. Não haverá improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte de detentores de mandato eletivo, sendo necessária a aferição do dolo com finalidade ilícita. Mais uma vez, o dolo específico sendo aqui elemento a ser analisado. O que a lei está dizendo, pessoal, que a nomeação de parentes para cargos políticos, por si só, não é ilegal. Eu preciso ter o dolo específico de ter o dano, ter a lesão. Que sentido é isso, pessoal? Olha, a jurisprudência do STF já diz que é possível nomear para cargos políticos parentes, que não configura violação ao nepotismo. Mas é que determinadas situações, pessoal, e a própria jurisprudência do STF já vai nesse sentido, é que determinadas situações, a nomeação de parentes para esses cargos é para dar foro por prerrogativa de função, para dar prerrogativas, para dar proteção, para fugir, muitas das vezes, do poder judiciário. Este tipo de situação é ato de improbidade administrativa, é nepotismo, e é o que está aqui na nova lei. O que a lei está dizendo aqui é o seguinte, olha, não configura a mera nomeação ou indicação política por detentores de mandatos eletivos. Então, nomear alguém, algum parente para cargo, por si só não vai ser improbidade, se for claro dentro das situações permitidas, para mandatos políticos, para cargos de secretários de Estado, ministros de Estado. Isso por si só não vai ser improbidade. Vai ser quando houver o dolo com a finalidade ilícita por parte do agente. Ou seja, é dar àquele parente uma proteção, é dar àquele parente uma prerrogativa que ele não teria se ele não tivesse naquele cargo. E aí eu estou dando aquela prerrogativa específica para fugir da justiça. Então, o governador que nomeia a esposa para cargo de secretário,
exatamente para que ela fuja do juiz de primeiro grau, vá para tribunal e aí com foro por prerrogativa de função. Perfeito? Então, muito cuidado com isso. Ou, né, a pessoa está sendo já processada, vai ser condenada, já tem tudo indicando, opa, vou nomear para fugir ali da justiça de primeiro grau, vou para o tribunal e aí as coisas a gente sabe que são um pouquinho mais burocráticas, né? Então, muito cuidado, esse é um ponto relevante que a lei agora trouxe. Perfeito? Bom, para nós fecharmos esse nosso encontro, eu trago aqui para você, pessoal, alguns tipos de improbidade que eu quero que você tenha cuidado. Veja, eu quero que você tenha cuidado com o artigo 10, inciso 8º e o artigo 11, inciso 5, perfeito? O artigo 10, 8º e o artigo 11, 5 trazem redações parecidas. Veja, o artigo 10, 8º está aqui, olha. Frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos ou dispensá-los indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva. Esta situação é ato de improbidade que configura dano ao erário. Por sua vez, frustrar em ofensa à imparcialidade o caráter concorrencial de concurso, de chamamento ou de procedimento licitatório, visando a obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiro, é ato que viola princípios. Então veja o seguinte: frustrar a licitude do processo licitatório ou de processo seletivo para que haja a celebração da parceria, para que haja a dispensa indevida, é ato de improbidade que vai gerar dano ao erário, prejuízo ao erário. E, claro, tem que ter o efetivo dano, mas isso já é do caput e a lei, o inciso ainda reafirma. Agora, frustrar a concorrência, o caráter competitivo, dando privilégios para um e retirando para outros, frustrar a concorrência, o caráter de competição, aí nesse caso eu estou falando em violação a princípios, pois pode ter certeza que esses dois dispositivos vão bater as portas do STJ. E o STJ vai criar parâmetros para a aplicação de um ou para a aplicação de outro. Neste momento, eu chamo atenção para a literalidade, que é o que nós temos. Chama atenção também para o artigo 9º, 4 e o artigo 10, 13. O artigo 9º, 4 está aqui, olha, utilizar. Veja, olha o verbo. Se é utilizar, o agente está utilizando, isso é enriquecimento, né? Então veja, utilizar em obra ou serviço qualquer bem, móvel, propriedade ou à disposição de qualquer das entidades, bem como trabalho de servidores, empregados ou terceiros, isso aqui é ato de improbidade e enriquecimento ilícito. Porém, permitir que se utilize em obra, serviço, veículos, máquinas, equipamentos, enfim, veja, a redação é muito igual. Agora, veja, o verbo é permitir que se utilize e não utilizar. Aí, nesse caso, é ato de improbidade que configura dano ao erário. Então, meus amigos, muito cuidado com esses pontos que nós aqui discutimos. São pontos extremamente relevantes, olha, e que vai gerar muita repercussão prática na jurisprudência do STJ e também com entendimentos doutrinários, depois que essa lei já tiver sido mais bem aplicada. Perfeito? Pois muito bem, pessoal. Encerro aqui com você. Um grande abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.